visitaremos lugares que vemos todos os dias. Mas será que os enxergamos? O homem é a alegria do sim na tristeza do finito. Essas palavras do filósofo francês Paul Ricoeur resumem o nosso programa. Lugares de memória. Que seja minha luz, na minha aldeia tem um sim que me avisa. Vamos todos festejar nosso amigo lá do céu, Santo Antônio Padroeiro, o bem amado, perto de Deus. Carisma é uma palavra de origem grega, carisma. Pois bem, é a capacidade que algumas pessoas têm de seduzir, persuadir, encantar. O carisma usado de maneira maliciosa pode permitir que algumas pessoas dominem outras, mas de uma maneira positiva provoca encantamento no ambiente em que vivem e nas pessoas. É o caso de Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, que tinha uma enorme capacidade de encantar. Todos se lembram dele como o pai dos pobres e os oprimidos. Esquecem que foi um grande escritor e um poderoso orador, um eloquente orador em todos os tempos. Rogando trabalho, alento e pão, Santo Antônio a Deus suplica pra ajudar nesta aflição. Padre Gilberto, fale-nos sobre a grandeza da vida e da obra de Santo Antônio. Professor Gilberto, queridos telespectadores, Santo Antônio Fernando de Bulhões primeiro foi agostiniano, depois passou a ser franciscano. Ele, em 9 meses, fez uma síntese de toda a Sagrada Escritura, a ponto de Francisco, no primeiro encontro geral da congregação dos franciscanos aos seus confrades, dizia ao pé de ouvido de Fernando de Bulhões, o chamado Antônio de Pádua, porque já estava morando em Pádua, embora tenha nascido em Lisboa, como muito bem lembrado por você, ele soprou no ouvido de Antônio: você é o meu bispo. Tamanha sua sabedoria, sua capacidade, seu brilhantismo e sua inteligência. Inteligência é essa, e sabedoria e prestígio que ele nunca utilizou para si próprio, para proveito próprio, mas sempre a serviço dos franciscanos, dos pobres, principalmente aqueles que passavam abaixo do convento onde ele vivia, e reservava os melhores pães. Então ele fazia questão de trabalhar também na cozinha do convento dos franciscanos e separava os melhores pãezinhos para, através da janela da cozinha, jogá-la de maneira não pejorativa, mas positiva de dizer, dá-lo aos pobres. Daí um dos títulos de Santo Antônio, Pão dos Pobres. Título esse que esta igreja, carinhosamente conhecida como Igreja Santo Antoninho, leva. É Santo Antônio de Lisboa, porém, porque a família Proença da Fonseca era de Lisboa, era portuguesa, porém ele é chamado, essa igreja é chamada jurídica e pastoralmente como Igreja Santo Antônio Pão dos Pobres. Então, os escritos, as lendas, as homilias de Santo Antônio são fantásticas, são cativantes. E quem lê as lendas e o modo como ele ilustra o Santo Evangelho, a Sagrada Escritura, o profeta Isaías,
a vida de Moisés e Abraão são encantadoras. Então, o que eu posso dizer de Santo Antônio? Que utilizava sua sabedoria, sua inteligência, o seu dom de decorar a Sagrada Escritura, que são 73 livros compilados em 9 meses. Então, é maravilhoso seguir Santo Antônio. Então, muitas pessoas ficam mais no folclore. O santo casamenteiro. Ele fazia uma coleta entre as pessoas privilegiadas, dando uma de Robin Hood, para aquelas famílias que não tinham condições de, desculpe se eu uso essa expressão esdrúxula, desencalhar as moças encalhadas, por falta de dote, porque na época pagava-se dote. Eu hoje, inclusive, professor e telespectadores, brinco com os noivos quando eu os preparo ou converso com eles para o matrimônio, que eu acho ultrapassado o pai trazer a noiva e entregá-la ao noivo na hora do casamento. Isso servia antigamente quando a família, o pai da noiva, era obrigado a pagar um dote para ver sua filha casada com determinado moço da sociedade. Isso hoje não faz sentido. A noiva não é uma mercadoria, ela não é um objeto. Ela conhece o seu namorado, o seu noivo, e depois é que a família passa a conhecer quem é, com quem ela vai se casar, com quem ela decide se casar. Então eu sugiro aos noivos hoje, entre vocês de mãos dadas, porque vocês não precisam de dote, a noiva não precisa ser vendida para que não fique encalhada, para que possa casar. Mas esse folclore permaneceu, né? Permaneceu o folclore e nós temos que, naturalmente, eu como padre há 35 anos, que fiz no dia 20 de janeiro, eu preciso respeitar a devoção popular, a religiosidade popular, porque ela também evangeliza. E muitas comunidades, principalmente no interior, seja no sul, seja no nordeste do nosso país, e no mundo inteiro, o folclore mantém muitas vezes a fé e a evangelização e a chamada sinodalidade, isso é o caminhar juntos da igreja, que tanto o Papa Francisco insistiu no último sínodo sobre a sinodalidade que ele promoveu na igreja. A igreja de Santo Antoninho, Pão dos Pobres, foi construída entre os anos de 1892 e 1898 pela família do coronel Maximiano e Amélia Junqueira. Ela é dotada de um estilo eclético e despojado. Foi oficialmente inaugurada em 1903 e doada à diocese, que depois foi vendida a Joaquim Proença da Fonseca, a fim de financiar a construção da atual Basílica de Santo Antônio. A denominação Pão dos Pobres é utilizada desde 1919 por conta da distribuição de pães feita a cada dia 13 de junho, dia do santo. Desde 1989, foi doada em testamento à Arquidiocese de Ribeirão Preto. Padre Gilberto, o senhor assumiu a reitoria aqui da igreja em 2008. E o senhor mesmo conta em suas falas e escritos que o senhor foi surpreendido em 2009 de que o conjunto aqui, a casa das Irmãs Proença, a igreja, o conventinho, tinha sido tombado. E começa ali a sua luta, em suas próprias palavras, o senhor disse um calvário de 15 anos para restaurar a igreja Santo Antoninho, Pão dos Pobres. O que o senhor diz desse calvário? Realmente foi um calvário porque eu gosto das coisas muito corretas, muito preto no branco. Dom Joviano, quando me pediu para assumir a Santo Antoninho, sucedendo, o que não foi fácil, a um dos mais sábios padres de nossa arquidiocese, que nossa arquidiocese já teve, Cônego Arnaldo Álvaro Padovani, que ficou aqui por 40 anos, depois do Monsenhor Laureano, que foi vigário-geral, que sucedeu ao padre Euclides. Que era um padre casamenteiro. Sim, exatamente, por isso que ele ficou aqui, e por vários anos. E ele sucedeu ao padre Euclides, que abriu as portas da igreja, como já dito, em 1903, para a celebração do povo, principalmente os que sucederam os escravos para colheitas do café.
E a família Proença da Fonseca doou essa igreja por testamento, por inventário, datado em 1989, assinado por Ilma Proença da Fonseca Mamede, para a Arquidiocese de Ribeirão Preto. Somente a igreja, diz lá no artigo 8º, lega a igreja à Arquidiocese de Ribeirão Preto para perpetuar a fé católica da família Proença da Fonseca. Mas havia a Casa da Amizade, que é a casa delas, onde elas residiam. Hoje destruída. Que eu conheci com o cônego Arnaldo, enquanto seminarista, em 82, 83. Nós vimos tomar chácara da professora Glorinha fazendo um concerto de piano para nós, que depois faleceu. E também o mosteirinho, o conventinho, onde moraram os padres escalabrinianos, que foram os primeiros religiosos que vieram a Ribeirão Preto, se desentenderam com o primeiro bispo, foram embora, e logo vieram os monges beneditinos olivetanos, que também hospedaram-se no chamado mosteirinho ou conventinho. Mas eles celebravam missa conventual fechada, somente a família que participava. Eu, quando vim para cá, Dom Giovanni disse assim: eu estou pedindo para você ir a Santo Antoninho para lá transformar aquele espaço num espaço cultural de espiritualidade. Um espaço cultural de espiritualidade. Tanto que nós tivemos vários concertos de Natal aqui, estudo bíblico, formação de pastoral da pessoa idosa, formação litúrgica ao longo desses anos. Só que numa reunião de equipe de Nossa Senhora, um membro do COMPAC, a doutora Cristina, uma advogada, me perguntou onde o senhor está trabalhando. Ela me conhecia do tempo da catedral. Eu disse, na Santo Antoninho, estou doido para restaurá-la. Dom Giovanni pediu para eu restaurar a igreja, ver se conseguimos um mosteirinho para nós e também para tornar aquele espaço um espaço cultural de espiritualidade. Ela falou, pode tirar o cavalinho da chuva. A sua igrejinha, em dezembro de 2009, foi tombada. Até hoje eu não recebi essa notificação por escrito. Um provisório que ficou permanente. Foi um tombamento provisório. Imediatamente eu procurei o então vereador, muito amigo de muitos anos, de quem eu fiz casamento, batizei todos os filhos, Rodrigo Simões, e me levou até a Cláudia Morrone. Doutora Cláudia Morrone era advogada da Câmara dos Vereadores e, ao mesmo tempo, presidente do COMPAC. E aí começa o Calvário. O Calvário começa na Câmara de Vereadores, na sala da então presidente do COMPAC, Cláudia Morrone. E aí eu fui a várias reuniões do COMPAC, chegava lá, idas e vindas, vários projetos. Adriana Silva chegou a ser a secretária da Cultura, esteve aqui também e me disse, padre, o tombamento foi feito no bojo, estou usando palavras dela. Então, o restauro tem que ser no bojo, o senhor tem que se entender com o inventariante, que é José Arnaldo Viana Cione, exatamente o filho do Dr. Rubens Cione, que escreveu o inventário para a família Proença da Fonseca, para que a Casa da Amizade, o mosteirinho e a igreja sejam restaurados num único projeto. E eu fiquei um pouco assustado com isso, porque a casa é ocupada por 3 pessoas. A Academia Ribeirão-Pretana de Letras Jurídicas nunca funcionou. Quando eu cheguei, em 2008, eu encontrei a pauta da primeira reunião que nunca aconteceu sobre a mesa do Dr. Rubens Cione. E uma placa no corredor. E uma placa no corredor. Aliás, a casa toda imobiliada, inclusive um grande acervo da biblioteca do Dr. Rubens Cione estava aí. Eu tive que convencer insistentemente o seu filho, José Arnaldo Viana Cione, que levasse essa biblioteca de direito para algum lugar mais seguro, porque as traças estavam começando a tomar conta da casa, praticamente abandonada à mercê de consumidores de alguma droga. Essa casa foi incendiada ou pegou fogo no dia 7 de setembro de 2019. Mas nós tivemos várias reuniões com o Dr. José Arnaldo Viana Cione. Ele trouxe uma construtora do Maranhão, depois trouxe outra do Pará. Nenhuma construtora de Ribeirão Preto parece ter se interessado em assumir o projeto. E eu fui a várias reuniões e lá nas reuniões eu sempre ouvi a mesma coisa. Não se preocupe com o projeto. Nós temos estagiários de arquitetura que farão o projeto
do restauro da Santo Antônio e de todo o conjunto habitacional, que é a casa, o mosteirinho e a igreja. Dulce Paladini sucedeu a Cláudia Morrone. Passamos aqui também várias tardes trabalhando. Ela me autorizou a colocar um muro que separou a casa da igreja, porque nesses 17 anos em que eu estou aqui, nós fomos roubados 37 vezes. Eu tenho 37 boletins de ocorrência, onde fomos assaltados pela casa, nunca pela porta da frente, e assim foi. Então, vários projetos que os próprios alunos, estagiários da professora Dulce Paladini, que é professora de arquitetura, foram apresentados ao Compac e nunca foram acolhidos. Sempre voltavam, estão incompletos. E às vezes sumiam, né? E o que mais me incomodava é que cada vez que eu precisava pedir alguma coisa, eu tinha que levar toda a documentação novamente, a ponto de eu perguntar ao atual presidente do Compac, que agora é o Dr. Lucas Gabriel Pereira, se lá não tem arquivo, se a gente precisa cada vez mandar a minha ata de provisão. Aliás, ele que destravou o processo. Exatamente. E no dia 12 de setembro de 2023, eu fui até o prefeito com o engenheiro José Roberto Têncio Romero para pedir que o prefeito Nogueirinha interviesse, e foi aonde o então presidente do Compac foi destituído ou substituído pelo Dr. Lucas Gabriel Pereira, que nos ajudou até agora a iniciar a aprovação do restauro. Doutor Romero, o maior problema aqui da igreja é estrutural em face do material que foi utilizado na construção, que tem mais de um século, né? O senhor que é especialista em engenharia diagnóstica, o senhor poderia nos explicar, por gentileza? Primeiro, obrigado pelo convite para participar do programa, que eu acho assim, muito válido a gente reviver o nosso passado, e a memória, que isso daí é muito significativo para nós. A Igreja de Santo Antoninho, ela tem mais de 120 anos. E as técnicas construtivas da época, nós não tínhamos tanta evolução, tanta tecnologia como nós temos hoje. A alvenaria, o pilar eram feitos de barro com tijolo. Então, o assentamento dos tijolos eram de barro. Tanto é que nessas duas pilares centrais da entrada, nós tivemos que fazer um reforço da fundação, porque ele estava recalcando, ele estava, conforme a gente vê aquelas fissuras, onde tem aqueles selos, e foi feito um monitoramento para ver se ela movimentava ou não. Então, estruturalmente, hoje, a gente já recuperou a Santo Antoninho a nível estrutural. Agora nós vamos ter que fazer um trabalho mais a nível de manutenção, de correção, né, das paredes, e o telhado é os únicos dois eventos que faltam. É a infiltração do telhado e a recuperação das paredes, que elas estão, conforme a gente pode ver, elas estão danificadas porque o material não é próprio para a época. Isso foi feito de concreto, com armação de ferro? A base dos pilares, sim. Tanto é que a foto mostra uma armadura e uns tubos cheios de concreto para suportar. Quem nos auxiliou nisso foi o engenheiro Darcy, um grande amigo nosso aqui da Santo Antoninho. Ele nos auxiliou porque a especialidade dele é fundação. Então, nós colocamos aí mais de 20 metros de concreto para suportar os pilares. Então, estruturalmente, então, a igreja está segura? Sim, estruturalmente nós não temos problema mais que a gente tinha anteriormente, certo? Agora a gente vai passar para o revestimento, onde a gente tem muitas patologias, desplacamento, fissura, vesículas, trinca, a gente vê. Então a gente vai fazer esse tratamento agora. A gente só está esperando uma liberação do Compac. O Dr. Lucas está nos auxiliando muito.
há 15 anos que o padre Gilberto vem batalhando para tentar isso. Ele chama de Calvário. De Calvário dele. E nos últimos 5 anos evoluiu muito, porque foi nos autorizado a reforçar os pilares, a trabalhar o telhado, a reforçar a sacristia, a dar uma reforma na sacristia e uma rampa de acessibilidade que a gente até então não tinha. Muito obrigado, doutor Romero, pela informação. Eu tenho o maior prazer em trabalhar, falar contigo, porque você é um livro de memórias que a gente tem que agradecer. Obrigado, a sua cultura, tudo, e eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Minha luz, na minha aldeia tem um sim que me avisa. Qual é o maior desafio no jornalismo? O maior desafio no jornalismo, ou um dos maiores desafios, para mim, é a entrevista. Por quê? Porque no momento da entrevista o jornalista tem que estar muito conectado com o entrevistado para pegar o fio da meada, para entender exatamente o que ele quer dizer. Vem aí, Entrevista com Chico Ferreira, na TH+ TV. Minha luz, na minha aldeia tem um sim que me avisa. Doutor Anderson, existem obras muito complexas, catedrais, como a nossa Catedral Metropolitana, que diríamos então da Notre Dame, em Paris, seria uma restauração de complexidade. No caso aqui da Santo Antoninho, é uma restauração da simplicidade. Por que tanta burocracia para aprovar uma coisa dessa? Então, como o senhor disse, na verdade é um restauro sobre a simplicidade mesmo, né? Porque até o projeto, ela é uma obra bem simples, né? E, Despojada? Sim, despojada, mas simples, né? Que não tem muito o que se fazer nela, né? Mais é a pintura mesmo e os problemas de patologia. Mas como é um bem tombado, né? Temos que respeitar as normas e leis, né? Disso aí tudo. É como tem mais de um século, tem muitas camadas pictóricas, né? Exatamente. E tem que restaurar até a cor original, né? Isso. Aí nas camadas pictóricas, o que acontece? A gente vai ver quantas camadas existem e chegando em alguma camada, escolhe-se a camada, né? E vê a cor original para se pintar internamente, né? Ou deixar como está nos dias de hoje, né? Aí, mas seria interessante fazer uma janela pictórica com algumas camadas, né? Restaurar a simplicidade original. Isso, exatamente. Restaurar a simplicidade original. É isso aí, exatamente. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Tudo de bom para você. Vamos todos festejar nosso amigo lá do céu. Doutor Lucas, entre idas e vindas, esse processo de restauração da Santo Antoninho, o padre Gilberto mesmo disse que é um calvário de mais de 15 anos. Na continuidade do seu mandato na presidência do Compacto, você vai ter a mesma dedicação, porque o desembaraçamento disso, como eu usei uma expressão mineira, né? Foi você que desinfusou esse processo que estava estagnado há 15 anos. Às vezes eu fico me perguntando em qual estágio do purgatório o padre Casper está peregrinando para poder conseguir obter isso nessa empreitada, porque de fato são há mais de 15 anos eles estão tentando obter É uma burocracia bizantina. uma autorização mínima. É lógico que nós não estamos aqui contra a burocracia, né? Mas eu que sou advogado, você conhece muito bem, já trabalhou lá dentro, a gente sabe que a democracia ela é boa, a burocracia ela é boa e é necessária, mas a burocracia, eu estou usando a democracia, não sei por que isso, mas a burocracia em excesso é o problema. Nós conseguimos destravar, e não só destravar, nós conseguimos dar autonomia à pauta do patrimônio cultural, que nada mais é do que a nossa memória.
Poderíamos trabalhar até com uma analogia, o sujeito está internado na UTI e a família vai visitá-lo todo dia e a preocupação é quando ele irá recuperar. Sim. Mas a partir do momento que há a morte cerebral, ou seja, a perda da memória, já não tem como nós recuperarmos mais. O nosso programa chama-se justamente Lugares de Memória. Nós trabalhamos com a memória e com as reminiscências, às vezes, da memória. E a nossa dificuldade aqui, nós estamos falando da igreja mais antiga. A igreja mais antiga de Ribeirão Preto que está de pé. É porque as outras foram destruídas. Foi. E fundada ali em 1892, logo após a primeira Constituição da República, né? Que a primeira foi do Império, em 1824, a segunda é a Constituição da República. E a Constituição durou 6 anos e a oficialização em 1903. Né? 1903, ali já naquela efervescência ali, ainda nessa República Café com Leite, que Ribeirão Preto foi um protagonista nessa época, né? A imagem de Ribeirão Preto foi projetada ao mundo nessa época por conta do café, né? E depois outros itens aí que ajudou a impulsionar e manter durante um bom tempo. Mas nós temos uma dificuldade por falta de servidores, Gilberto. Nós não temos os servidores para poder atender as demandas a tempo e a contento. São dezenas de processos que jazem a nossa repartição. Das outras secretarias da prefeitura? Nós dependemos, nós trabalhamos ali em um diálogo contínuo, principalmente com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Muita gente não sabe disso, mas o Compac ele trabalha dentro da Secretaria de Cultura. Ele tem autonomia própria, só que, detalhe... Não tem corpo técnico. Não temos. E o corpo técnico são servidores de carreira, que nós não temos, nós estamos cobrando. O governo passado também não nos ajudou nesse sentido. E isso demora o quê? Demora a realização de estudos. Você trava a economia da cidade, porque enquanto não faz estudo, não tem uma autorização. E nós não podemos autorizar nada sem estudo técnico. Até porque, se nós autorizamos alguma coisa sem estudo, nós ficamos passíveis depois, amanhã ou depois de sermos até investigados e punidos. Então, nós temos que ter estudo. Para tanto, nós precisamos de servidores... A prefeitura deve dar maior suporte técnico ao Compac. Mas ela não dá. Ela deve. Mas por que ela não dá? Porque a prefeitura é a principal useira e vezeira quando se fala de ser réu do patrimônio cultural de Ribeirão Preto. Porque tudo aquilo que é patrimônio cultural de Ribeirão Preto, seja do poder público ou do particular, uma vez que ele não é zelado em tempo e a contento, recai o ônus sobre o poder público. E ela não quer. Ela quer o máximo possível postergar esse cumprimento. Nós temos em Ribeirão Preto uma série de ações pesadas contra a prefeitura e ela não responde. Ela fica buscando meios de procrastinar. A nossa dificuldade, em parte, é essa. A outra parte é conselheiros, e eu sou presidente do conselho, não temos salário, não temos subsídio, ajuda, não temos nada. Então eu sou advogado, eu tenho que ganhar a vida na advocacia e depois dedicar um tempo. E esses projetos, são complexos. São projetos complexos que exigem não, como é que eu posso dizer, conhecimentos interdisciplinares. Com conhecimento do direito, eu não consigo resolver muita coisa. Claro. Eu tenho que ter conhecimento em várias áreas para conseguir decidir. E assim é o arquiteto, é o engenheiro. Então, ali nas sessões do Compac, né, nós trabalhamos com essa interdisciplinaridade o tempo todo. Esperamos que a nova administração dê maior suporte ao Compac. Nós esperamos, mas não passivamente, ativamente, trabalhando para fazer a coisa acontecer. Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço. O manjerico é uma planta da família do manjericão. É muito usado em festas populares, e santos populares. O seu perfume é envolvente e inspirador. É usado em Portugal e também por aqui. Há um dito popular que diz que o manjericão, tem que ser cheirado com as mãos. Santo Antônio que o diga. Vamos todos